O primeiro objetivo que a gente estabelece quando começa a pensar em começar a correr é o de completar 5 quilômetros de corrida sem precisar parar, sem precisar caminhar. E eu garanto para você que se você seguir o passo a passo correto, você consegue atingir esse objetivo. Qualquer pessoa saudável consegue, ao longo do tempo, depois de realizar uma preparação, correr 5 quilômetros sem parar. Mas muitas pessoas acabam se enganando ao achar que é só colocar o tênis e começar a correr sem nunca ter feito nenhuma atividade física antes, sem nunca ter feito nenhum esporte que envolvia a corrida. Então é importante você ficar nesse vídeo para você entender como que você vai correr os seus 5 primeiros quilômetros sem se lesionar, sem se machucar e principalmente sem se frustrar e desistir no caminho, até porque a constância nesse processo é o maior diferencial e é o ponto mais importante. Então a primeira coisa que você precisa entender quando você for começar o seu treinamento de corrida é entender e ser sincero consigo mesmo em que ponto você está, em que ponto da jornada de exercício físico, de treinamento você se encontra. Você é uma pessoa que não pratica nada, que nunca praticou nada, que trabalha sentada ou que tem sobrepeso? A sua realidade é uma, né? Agora você é uma pessoa que já pratica outras atividades, que já faz musculação, por exemplo, que tem um histórico de alguns anos atrás ou na infância ter praticado algum esporte, você se sente em forma, bem disposto, tem uma rotina com mais atividade física, então às vezes trabalha de pé ou caminha muito em termos de locomoção, você está em outra realidade. Então, ser sincero com você, entender em que ponto você está, é importantíssimo para, primeiro, estabelecer as suas expectativas, né? Então, se você nunca praticou nada, você não vai em uma semana conseguir correr 5 quilômetros, muito provavelmente, e para você entender também qual que deve ser o seu planejamento ao longo desse período. Mas, independente de que nível você tá, uma coisa que é muito importante e que todo mundo acaba ignorando nesse processo de treinamento para corrida é a caminhada. Porque, ora, se você nem caminha ainda, como é que você vai começar a correr? Você está pulando etapas. Então a caminhada, ela faz parte importantíssima do processo de começar a correr, de conseguir correr sem parar, mesmo que você já consiga correr uma distância considerável sem precisar caminhar. Essa caminhada é importante porque você vai construir uma base aeróbica, você vai fortalecer o seu sistema cardiorrespiratório, caso você ainda não consiga correr durante muito tempo sem se machucar. Porque às vezes você até aguenta correr em termos de fôlego, em termos de cardio, mas você vai ter alguns problemas relacionados a músculo, a tendão, vai sentir alguma dor na articulação. Então, mesmo que você consiga correr mais, é importante nesse primeiro momento entender que as caminhadas elas têm um processo fundamental. Nesse mesmo sentido, é importante entender que no início você não quer correr rápido, você quer correr. Então, no começo, a gente sempre quer fazer intensidades, velocidades que sejam confortáveis, que sejam aquele trote, sabe? Porque o que classifica a corrida? O que classifica a corrida não é a velocidade que você está correndo, é o gesto motor. Então a diferença da corrida para a caminhada não é o quão rápido você está. Você pode fazer uma caminhada que é mais rápida do que uma corrida, inclusive. Veja aí, por exemplo, a marcha atlética. O que caracteriza a corrida é que a corrida é uma sucessão de saltos. Então, diferente da caminhada, que você sempre tem um pé pelo menos apoiado no chão, na corrida você tem uma fase aérea, uma fase de impulsão, uma fase de voo. Então essa é a diferença. Desde que você esteja fazendo essa sucessão de saltos, não importa a velocidade que você está correndo nesse início. Então é importante que você corra de maneira leve, de maneira tranquila, sem querer ir rápido. Foque apenas em fazer esse gesto motor da corrida no primeiro momento. E aí uma outra característica muito importante para você evoluir na corrida é que você tenha um plano que seja progressivo. Então não adianta você, toda vez que for tentar correr, sair de casa e correr o máximo que você consegue. Aí você consegue no primeiro dia correr 2 minutos, no segundo dia 2 minutos, no terceiro dia 2 minutos e no 10º dia 2 minutos também. Não dá, assim não funciona. O treinamento ele precisa de uma progressão. Então você, começando a correr menos do que você suportaria correr, abre espaço para que você consiga aumentar o volume de treino que você está fazendo a cada semana, a cada sessão. Então, vamos supor que você conseguia correr no seu máximo 2 minutos sem parar. Se você corre num dia 1 minuto,
em outro dia 1 minuto e meio, e no terceiro dia 2 minutos, esses 2 minutos do terceiro dia provavelmente já não representam mais o seu máximo, você não vai estar 100% esgotado. Ou seja, no quarto dia você consegue correr 2 minutos e meio e assim por diante. Então você sempre tem que acrescentar mais estímulo para o seu corpo, senão o seu corpo não entende que ele tem que evoluir mais. Então ter uma progressão dentro da sua estratégia, ela é importantíssima e essencial para você ter resultado. O mais importante eu já te entreguei, que é você fazer caminhada e corridas leves em velocidades que você até consegue conversar, caso seja necessário. Agora, se você quiser fazer um plus, se você quiser fazer um a mais, você vai fazer um fortalecimento específico para corrida, ou você vai fazer musculação, mas você vai fazer um treino complementar ao treino de corrida. Por quê? Como eu disse anteriormente, o nosso sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, ele evolui, ele gera adaptações muito rápido. Então, você começar a treinar corrida hoje, daqui a 2 semanas você com certeza está com o seu sistema cardiorrespiratório mais eficiente. Mas o mesmo não acontece com o nosso sistema locomotor. Então, os nossos músculos, tendões, o próprio osso, eles levam muito mais tempo para se recuperar e para se adaptar. E aí, o que pode acontecer? Você ir ganhando fôlego e aí você vai correndo cada vez mais até que chega num ponto que o que é o fator limitante são os seus músculos. Isso se você não lesionar eles, que é uma grande possibilidade também. Então, fazer esse fortalecimento, ele é importantíssimo. Como é feito esse fortalecimento? Esse fortalecimento, ele primeiro você precisa fazer. Então, um treino comum de academia ajuda? Ajuda, melhor do que nada. Mas se você conseguir fazer exercícios específicos para corrida, principalmente focando em fortalecer membros inferiores, em fortalecer core, abdômen, tudo isso vai te transformar num corredor mais rápido e mais resistente a lesões. Então a chance de você lesionar provavelmente vai diminuir bastante uma vez que você executa esses fortalecimentos. E aí, quando você for se aprofundando, existem diferentes tipos de fortalecimento, né? Então um que eu posso citar, que é um fortalecimento muito legal para quem corre, são as pliometrias, que é um tipo de fortalecimento no sentido de você criar a capacidade de um novo tipo de contração muscular ou ficar mais eficiente nessa contração rápida com componente elástico. E aí um exemplo de exercícios de pliometria são os próprios educativos de corrida. Então os educativos de corrida, eles entram muito bem como um treino complementar no sentido de talvez melhorar sua técnica, te deixar mais eficiente, mas principalmente melhorar o contato que você tem com o solo, a maneira que você pisa e que você devolve esse impacto para o seu corpo é melhorado uma vez que você coloca exercícios de pliometria, como por exemplo esses educativos. Quantas vezes por semana você precisa treinar, com qual frequência, quanto você precisa descansar, isso é muito individual. Mas eu recomendo que você não se apresse, que você não fique muito empolgado, então, vou começar a correr, tenho esse objetivo de correr 5 km, eu vou correr todos os dias. Calma, o negócio é no longo prazo. Então foque em ter descansos. Eu recomendo para você que está começando a treinar corrida, 3 dias no máximo de treino de corrida. Isso já é mais do que suficiente para você evoluir até nos primeiros anos da sua prática de corrida, e que você tenha constância, consistência, que você consiga manter essas 3 vezes por semana no longo prazo. E é isso que de fato vai te dar resultados, né? A corrida e esportes de resistência são construções que são feitas tijolo por tijolo, peça por peça. Então você não precisa fazer muito de uma vez só, mas você precisa fazer pouquinho durante muito tempo. Dessa maneira, você vai conseguir se motivar, você vai ver de fato a sua evolução sem se frustrar, sem se machucar, e você vai começar a entender melhor o seu corpo, vai ter menos pressa para correr esses tais de 5 km, porque é importante que você tenha expectativas reais, que você entenda que isso não é algo que você talvez conquiste em 1, 2 semanas, mas que ao longo do tempo você vai chegar nesse resultado. Então você tem que aprender a gostar desse processo, entender que você está cada vez um pouquinho melhor, que você está correndo 1 minuto apenas a mais do que você conseguia correr anteriormente, é o que vai te manter motivado durante esse longo prazo para que você conquiste coisas muito legais. Então os 5 km eles são só a porta de entrada. Claro que se você quiser correr 5 km e parar por aí, tudo bem. Mas a chance de você querer, depois dos 5 km, conquistar seus 10, sua meia maratona e assim por diante, é gigantesca. Então você não precisa ter pressa. Você tem uma longa jornada para cumprir e desfrute de cada etapa desse processo para que você de fato consiga se manter nele e alcançar os seus objetivos nesse prazo. E aí eu fiz 2 exemplos aqui
de organizações que você poderia utilizar, né? Uma para pessoas um pouco mais avançadas e outros para iniciantes. Então a gente vai agora ver quais são esses exemplos, né? Então esse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele é um exemplo de uma pessoa realmente bem iniciante, que não tem tanta experiência com a prática, que não pratica muita coisa e que vai ir bem devagar. E esse primeiro exemplo, ele é calculado por tempo. Então esse primeiro exemplo, o seu treino vai estar calculado por tempo e no segundo treino por distância, porque assim você tem diferentes maneiras de mensurar e encaixar aí o que você acha melhor e mais fácil dentro da sua realidade. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai começar, veja só, na primeira semana, correndo apenas 1 minuto e caminhando durante 9 minutos. A gente vai repetir esse processo 3 vezes. Chegando lá no final da semana, ainda caminhando muito mais do que correndo, mas já repetindo 5 vezes. Então, a gente tem 5 minutos de corrida no total, de 1 minuto correndo, alternando por 5 minutos caminhando. Aí eu vou pular de 4 em 4 semanas ou de 3 em 3 semanas, porque eu não consigo descrever tudo isso aqui para você, tá? Na quarta semana, veja que você ainda caminha mais do que corre, mas agora numa proporção muito maior de corrida para caminhada, né? Então, no primeiro dia você caminha o dobro do que você corre, e no terceiro treino da quarta semana você já faz isso em proporções iguais. E aí eu tô passando aqui de maneira mais rápida, depois você printa isso para você colocar em prática, beleza? Na oitava semana você já inverteu esse jogo, então você tá correndo mais do que caminhando. Então você começa ali, né, no primeiro dia você já tá correndo 16 minutos, né, contando o treino todo, e no final da semana você já tá quase que só correndo, você tá caminhando ali apenas 1 minutinho. E aí na semana 12 você tá correndo pra caramba já, então as caminhadas elas são só ali no meio, só para te dar um gás, para você não desistir e volta a correr, então é praticamente só corrida. Chegando ali no terceiro treino da 12ª semana, você já consegue completar 30 minutos correndo e muito provavelmente você vai chegar muito próximo de 5 km correndo durante todo esse período. Esse foi um exemplo para uma pessoa um pouco mais iniciante. Agora tem o exemplo 2, que é do iniciante prêmio. Então é o cara que já tem algum histórico, que já praticou alguma coisa, que é uma pessoa ativa, enfim. E esse aqui, como eu disse anteriormente, a gente vai calcular por distância. Então, na primeira semana, a gente já começa com uma proporção de 1 para 1 de corrida e caminhada, porque de fato é uma planilha que você vai chegar nesse objetivo mais rápido, porque em teoria você já está mais avançado, você já está mais próximo desses 5 km, então ao invés de 12 são apenas 10 semanas. Na terceira semana, você vai correr durante 200 metros e caminhar durante 400, mas você vai totalizar 2,5 km, então é um processo de volume muito mais acelerado, tá? Na sexta semana, você já começa a fazer proporções diferentes. Então, você vai começar ali correndo durante 800 metros, caminhando por 400, correndo por 1.200, caminhando por 400, correndo por mais 800. Já no segundo treino dessa sexta semana, você já está conseguindo correr 1 milha, 1,6 km. E no terceiro treino, só tem corrida, mas você ainda não chegou nesses 5 km. Para então, na 10ª semana, você já está quase ali chegando nos seus 5 km, com aquelas mesmas pausas estratégicas ali para você recuperar o fôlego, recuperar a confiança, para no final da 10ª semana você completar de fato os 5 km. Então você pode printar esses exemplos, colocar em prática. Claro que aqui eu não tenho tempo para conseguir colocar todos os treinos, né? Então no meio dessas semanas tem variações, tem semanas de mais regeneração, semanas de mais estímulo. E se você quiser de fato um plano, um acompanhamento para conquistar os seus 5 primeiros quilômetros, eu convido você para conhecer a minha plataforma de treinos. O link vai estar aqui na descrição. Lá você vai encontrar tudo que eu destaquei aqui para vocês. Então vocês vão ter diversas planilhas de treino para atingir o seu objetivo. Antes de você escolher sua planilha de treino, você vai passar por um formulário de nivelamento para você entender o seu nível, em qual planilha começar. Depois, entendendo o seu objetivo, lá vão ter planilhas de 5 km, de 5 para os 10, dos 10 para os 21, para quem já corre 5 e quer melhorar o tempo, para quem já corre 10 e quer melhorar o tempo. Então tem diversas planilhas lá. Vocês vão ter diversos vídeos, além de planilhas de fortalecimento, diversos vídeos demonstrativos de fortalecimento específicos para a corrida. Vocês também vão ter uma sessão com diversos educativos de corrida para que vocês consigam melhorar a sua performance. E tudo isso você vai encontrar em um só lugar, com diversos vídeos explicativos para você entender como é o funcionamento da planilha, para você entender como executar os treinos de força. E se você
Acha que isso é para você? Vai lá, confira. Você tem 7 dias de uso gratuito, né? Você pode pedir o reembolso depois, até 7 dias, caso você entenda que, enfim, isso não faz tanto sentido para você e tudo bem. Mas eu convido você para experimentar o meu método, que com certeza vai fazer você atingir o seu resultado com muito mais velocidade e muito mais segurança. Eu agradeço a atenção de vocês e eu espero que você de fato engaje e consiga ter muito sucesso nessa sua nova jornada como corredor. Valeu!